Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Fala galera, tudo bem? Chegamos à nossa última aula de Biologia 2. A gente acaba a Biologia 2 hoje. Fechamos isso aí pra gente na semana que vem já começar no gás. Porque semana que vem tem o quê? Semana que vem tem o quê? Cadê? Olha aí, ó. Semana que vem a gente começa a reta final aqui do ProEnem. Cara, entra no link que tá na descrição, né, do nosso vídeo aqui. Clica lá que você vai para o nosso site, já garante a sua inscrição, porque você vai estar concorrendo a um tablet. Imagina, ano que vem, tu tá na faculdade, ó, só anotando as matérias ali, ó, no tablet. Dentro de papel, nunca mais. E aí no intervalo rola um Netflixinho, né? Rola ali um filmezinho maneiro, para dar uma relaxada. Cara, vai ser ótimo, maravilhoso. Então, gente, vamos para nossa aula. Cara, já passamos por porífero, quinidário, plateumento, nematelmento, anelídeo, molusco, artrópode, equinodermo, já falamos das verminoses, que foi o tema da semana passada. Aliás, como é que foi a janta, hein, gente? Depois da aula, hein? Como é que foi? Agora, se liga só. Quando a gente fala de vertebrado, a gente está falando de um filo, que é o último filo do reino animal. Para a gente, ó, encerrar. É um filo grande? É. Inclusive, é o filo que nós fazemos parte. Então, gente, vamos lá, né? Muita gente chama os cordados, que é o último filo, de animais superiores. Como se isso fosse possível, né? Por isso que é bom botar entre aspas. E olha só, a gente vai identificar que todo mundo aqui do reino do filo cordado é um animal deuterostomado ou deuterostome. Tu lembra o que era isso? Lá no embrião tinha um orifício chamado de blastóporo. Era o orifício do tubo digestivo. Esse blastóporo, pessoal, poderia dar origem à boca. Quando ele dá origem à boca, os animais são chamados de protostomados ou protostômios. Só que em nós, cordados, e nos equinodermos, esse orifício, o blastóporo, ele forma o ânus. Então, quando o blastóporo forma o ânus, o nome é esse aqui, ó, deuterostomado. Nossa, que legal, que maravilha. Então, esse vai ser deuterostomado. Tá? Então, esse é o nosso caso. Então, nós, cordados, somos muito parecidos com os equinodermos, porque o nosso ânus e o do equinodermo vieram da onde? Do blastóporo. Nossa, Rodrigo, que papo esquisito, né? Que papo esquisito, que papo horroroso, né? Olha aí, ó, o pessoal lançou um talharinho, né, depois da aula de verminose, francamente. E um detalhe importante, gente. Vem aqui para o quadro que eu quero já começar a quebrar alguns mitos. Posso falar que cordado é a mesma coisa que vertebrado? Posso falar sim ou não, gente? Posso falar que cordados são as mesmas coisas que vertebrados? Não. Ai, Rodrigo, na minha escola, quando eu estava lá no ensino fundamental, os animais eram divididos em invertebrados e vertebrados. Tudo bem. Era uma divisão feita com um objetivo pedagógico, um objetivo didático, para ficar mais fácil de você aprender. Só que hoje, gente, tu tá aí, ó, na última aula de biologia para você entrar na faculdade. Tu já vai entrar na faculdade. Então tá na hora de algumas verdades serem ditas, tá na hora de se aprender a verdade. E olha só,
o que seria um cordado? Qual é o pré-requisito básico para você ser um cordado? Você tem que ter uma estrutura chamada de notocorda, que é o eixo de sustentação do embrião. A gente já viu isso nas aulas de embriologia. E vem cá, nós somos cordados. Cadê a sua notocorda? Tu não tem mais. Porque a tua notocorda, ela foi substituída pela coluna vertebral. Nossa, né? Olha aí, olha aí. Então, gente, os cordados têm que ter notocorda. E o que é ser vertebrado? É você ter coluna vertebral. Meu Deus! Então são coisas diferentes, tá? Então ser vertebrado é ter coluna. Ser cordado é ter notocorda. Só que, em alguns animais, a notocorda ela é substituída pela coluna vertebral. Isso vai valer para todos? Não. Então, por exemplo, nós, seres humanos, nós, quando estávamos na barriguinha de nossa mamãe, nós tínhamos notocorda. Então, por isso a gente é cordado. Só que a nossa notocorda foi substituída pela coluna vertebral. Então, nós somos cordados e também vertebrados. Só que você não pode falar que todo cordado é vertebrado. Então, esse termo aqui, gente, eu peço a vocês que evitem usar. Porque não é um termo tão biológico assim. O termo mais biológico é o termo cordado. Tudo bem? E por que eu estou falando disso? Porque existe um grupo de cordados que são chamados de cefalocordados. Nossa! E o que seria esse? Você presta serviços para o exterior e quer receber pagamentos sem taxas abusivas em menos de 24 horas? Como? É só receber com a Remessa, a maior plataforma brasileira de envio e recebimento de dinheiro do exterior, com custo até 8 vezes menor que o seu banco. Tudo online, pelo site ou pelo aplicativo e com dinheiro na conta em até 24 horas. Chega de perder dinheiro com taxas abusivas ao receber do exterior. Vem para a Remessa Online. Se você teve notocorda em algum momento, tu pode ser chamado de cordado, beleza? E qual é o exemplo de animal que é assim? Qual é o exemplo de animal que é assim? Existe um organismo que vive na água chamado de anfioxo. Eu já vou mostrar uma imagem. Parece um peixe, tá, gente? Mas não é, tá? Então, o que um cordado precisa para receber esse nome? Em algum momento da vida, ter o quê? Notocorda. A gente já falou sobre isso. Outra característica que ele precisa ter é a presença de tubo nervoso dorsal. Aí, que parada é essa? O que é isso? Tubo nervoso. Sabe aqui, ó, o teu cérebro, teu encéfalo? Aqui por trás desce um tubinho chamado de medula espinhal. E é um tubo, tá? Inclusive é oco por dentro, vem descendo por aqui. E olha a posição, gente, ele tá passando por trás. Tudo que passa por trás, deixa eu mandar aqui, ó, um cibama aqui pra você. Como é que se chama essa região aqui por trás, gente? Isso é chamado de costas. Não, eu posso chamar de dorsal. Porque quando tu é monstro, quando tu é um monstrão e fala assim, vou treinar dorsais. O cara que é monstro, o cara que é bodybuilder não fala, vou malhar costa. Ele fala, vou treinar dorsais. Então dorsal é o que tá atrás, gente. E o nosso tubo nervoso é dorsal. Nosso tubo nervoso é dorsal. Então, você teve notocorda em algum momento da tua vida, tem tubo nervoso dorsal até hoje, em algum momento teve uma parada chamada de fendas faringeanas. Que negócio é esse? São os rasgos aqui, ó, na altura da faringe. E aí tu vai olhar assim, cara, mas eu não tenho essa parada. Eu não tenho isso. Eu não tenho isso. E tu não tem esse negócio? E cadê? Cadê essa parada? Gente, o papo é o seguinte. Quando nós estávamos na barriguinha da nossa mãe, a gente tinha essas fendas e a gente tinha notocorda. E essa estrutura, ela foi, ó,
alterada, ela foi atrofiada. Então, ser cordado é ter essas três coisas, pelo menos em alguma fase da vida. Não precisa ter a vida toda não, tá? Então, esses são os três grandes critérios. Existe um outro critério, que é a presença de cauda pós-anal. É uma cauda que vem depois do ânus. E certamente você já viu uma imagem de, por exemplo, um embrião humano num ultrassom. A mamãe tá toda feliz. Ai, legal, eu tô grávida. Aí vai fazer um ultrassom. Aí o que tá lá dentro? Parece um ser humano? Não, parece um girino, gente. Por quê? Tem cauda, tem fendas faringianas para, tipo um garoto peixe. Só que com o tempo isso vai se alterando. E aí ele vai assumindo, vamos dizer assim, a aparência humana. Tá legal? E um detalhe aqui, ó, que eu até esqueci de falar com vocês. Tá vendo esse nome aqui, cefalocordado? Ele recebe esse nome porque ele tem notocorda na vida toda e ela fica na cabeça. Então, gente, dá um printzinho aqui, que eu vou para os slides pra gente ver algumas imagens. Manda aí pra mim. Mandou? Ótimo. Então vamos embora. Deixa eu ver como é que tá esse chat aqui, ó. Tava drogado? O que é isso, ô Letícia? Quem caiu do terceiro andar? Deixa eu ver aqui. Malhar é só para os meninos, treinar é para os bravos, os homens de verdade. KKK. Toma um pó de café. Doutor Emanuel, né? Aí, doutor Emanuel, eu li tua pergunta, e agora? Cadê? Né? E agora? E agora? Né? Gente, traz aí o slide, vamos lá. Então, características básicas, né, de um cordado. Presença de notocorda, que é o primeiro eixo de sustentação do embrião. Nós temos as fendas branquiais ou faringianas, tubo nervoso dorsal e aquela cauda. E a gente acaba dividindo em protocordados, que são os cordados primitivos. Então aquele cara que eu acabei de escrever aqui no quadro para vocês, os cefalocordados, eles são um exemplo de protocordado, que é um cordado primitivo. E tem a galera que já vai ter coluna. E aí, olha só, né? Protocordado, todo mundo é marinho, todo mundo vive na água. E o cefalocordado que eu trouxe agora para vocês, né? Ele é um tipo de protocordado. A notocorda não é substituída pela coluna, ou seja, a notocorda dura, ó, a vida toda. Então, se ele tem notocorda a vida toda, ele não tem coluna. Em alguns casos, a notocorda pode estar na fase adulta ou não. Então, por exemplo, o anfioxo que eu acabei de mostrar, ele tem notocorda até a fase adulta, que fica lá o resquício na cabeça. E aí, olha só, para quem não lembra, aqui nós temos, né, a notocorda, que é tipo um bastão que sustenta o embrião, e esse aqui é o tubo nervoso, que é dorsal, tá vendo aqui, ó, região das costas? Isso aqui é um corte, né, bem esquemático para tu entender. A gente tem um grupo chamado de urocordados, que a notocorda fica restrita à cauda das larvas, o adulto não tem a notocorda, e eles também são chamados de tunicatos, porque é um animal, cara, que parece um coral, mas ele é um cordado, olha que bizarro, né? Ele tem um pigmento, né, um elemento, né, chamado de tunicina, que vai dar esse revestimento, e eles são animais filtradores, igual a gente viu dos moluscos aquela vez. E aí o exemplo aqui, ó, é um animal chamado de assídia. Cara, olha só, esse aqui é a assídia. Então ele só tem a notocorda na fase de larva. Depois que ele fica adulto, ele não tem mais isso. Nossa, que coisa! E aqui está o cefalocordado, gente, que é o anfioxo. Ele tem um corpo, ó, fininho, fininho. Na água, tu olha, parece um peixe, tá? Ele tem estruturas que lembram a nadadeira, igualzinho de um peixe. Olha aí, né? Eles também são filtradores para essas fendas e a notocorda persiste na vida adulta, na região da cabeça. E o cara é um anfioxo. Deixa eu mostrar uma imagem. Olha aí, ó, o anfioxo como é que é. Cara, esse é o tal do anfioxo. E ele foi muito importante nas nossas aulas de embriologia. A gente usa esse animal como cobaia das aulas de embriologia. E olha só aqui, ó, a notocorda dele, gente. Tá aqui a notocorda dele, tá vendo aqui, ó? Que seria na região que é considerada a cabeça. Tá bom? Entenderam isso, gente? Não fica muito aflito também, tá? Porque isso aqui são os cordados primitivos. E o que interessa pra gente é falar agora dos cordados verdadeiros. Vem pro quadro para eu escrever isso para vocês. Então essa galera aqui são os cefalocordados. E agora, no número 2, eu vou trazer os chamados eucordados. E o que é isso? Eu, o prefixo eu quer dizer verdadeiro. Então, se ele é um cordado verdadeiro, o que está acontecendo? Neste caso, a notocorda,
ela será substituída pela coluna vertebral. Então essa galera agora vai ter coluna, tá legal? Vai ter coluna, vai ter coluna. Só que nem tudo são flores. Muitas das vezes você tem coluna e seria legal que você tivesse tudo, né? Mas, cara, lembra, é um processo de evolução. Aqui, o bichinho não tinha coluna. Agora tem. Só que ele tem coluna e vai ter algumas coisas faltando. E aí, deixa eu botar aqui, ó, no número 1. Como é que eu chamo o primeiro grupo de eucordados? São os chamados agnatos. E você que é malandro, pô, tem essa maldade, tu que vem aí, ó, do gueto, tu sabe disso, sabe que tem essa malandragem. Esse prefixo A é A de negação. Então, gente, um agnato, ele é um organismo que não tem alguma coisa. E sabe o que ele não tem? Ele não tem mandíbula e ele não tem também, sabe o quê? Crânio. Mas calma aí. Se ele é eucordado, ele tem coluna. Então ele tem coluna e a coluna é muito boa porque ela funciona como se fosse um eixo de sustentação do embrião, protege a medula espinhal porque ela passa lá dentro, mas coitado, ele não tem crânio e o crânio não é o osso que protege o cérebro, ele não tem essa proteção. E a mandíbula, gente, é esse osso aqui, ó, tá? E para que serve a mandíbula, gente? Para que serve? Serve para comer. Então se o cara não tem mandíbula, pô, o cardápio dele vai estar restrito. Esse cara não consegue mastigar as coisas. Nossa, que vacilo. E aí, deixa eu mostrar algumas imagens aqui para vocês. Volta aqui para o slide. Gente, então, os eucordados são considerados vertebrados de verdade, porque eles têm coluna. Ou seja, a notocorda é substituída pela coluna. O encéfalo está dentro da caixa craniana, mas nem todo mundo tem. Já falei daquela galera ali. E a coluna vertebral, né? Ela também tem as vértebras, que são, né, aqueles ossinhos que ficam ali, né? A circulação é fechada e a respiração é com pigmentos respiratórios. E aí o primeiro bichinho que a gente está vendo, né, são os agnatos. Olha que bicho horroroso, gente. Isso aqui fica na água, tá? Fica na água. Então, ó, agnato, A de negação, e gnatus é mandíbula, tá bom? Então ele é um cara que não tem mandíbula e a boca desse animal, gente, é circular. Meu Deus, que horrível, né? E por conta deles terem uma boca circular, eles são chamados também de ciclóstomos. Então, se você pegar uma questão e falar de ciclóstomo, é esse bicho aqui, ó, horroroso. E como é que esse troço come? Se ele não tem mandíbula, tu acha que ele é um mastigador? Não é. Ele não consegue, ó, mastigar as coisas. Como é que ele faz para se alimentar? Ele pega essa boca horrorosa aqui, ó, que tem essas pontinhas aqui, e se conecta no corpo de um peixe. E aí ele fica fazendo o quê? Chupando o sangue do peixe. Então são animais aquáticos, que como são parasitas externos de peixe, são chamados de ectoparasitas. E o grande exemplo é esse cara aqui, ó, que é a chamada lampreia. E também tem uma outra espécie chamada de feiticeira. Quem já viu esse negócio aqui horroroso? Quem já viu, né? Quem já viu? Olha aí. Olha aí, ó. Ô, Caleb, vamos chegar no peixe, hein? Olha aí, ó. É isso aí, chulé. Cara, ele chupa. Ele é um animal sugador. Ele é um parasita. Nossa, que horrível, né? Então, os agnatos seriam as lampreias e feiticeiras. E elas não têm mandíbula nem crânio. O próximo grupo é esse daí, ó. Os gnastostomados. Agora ele tem mandíbula. Então, vamos escrever isso no quadro para ficar bonitinho? Vamos lá? Olha aqui. Então, agnato é a galera que não tem mandíbula e nem tem crânio. E aí, como é que fica a vida desse pessoal aqui? Eles têm uma boca circular. E por terem boca circular, são chamados de ciclóstomos. Aí o próximo grupo, número 2, são os gnastostomados. Essa galera aqui, gente, aí a coisa melhorou para eles. Eles vão ter o quê? Eles vão ser com mandíbula e eles vão ser com crânio. O meu lindo e minha linda, se ele tem mandíbula, olha o que ele faz. Mastiga. Então esse cara aqui, ele é mastigador. Enquanto esse cara aqui de cima, que não tem mandíbula, tadinho, ele é sugador. Então o que resta para uma lampreia e uma feiticeira?
ser ectoparasita, colar no corpinho do peixe, ó, e ficar chupando o sangue dele. Agora esse maluco aqui não, ele vai lá, ó, e mastiga as coisas. E quem são os gnastomados? Aí eu vou botar assim, ó, 2.1. O primeiro grupo, gente, que tá nesse perfil aqui, são os peixes. Caraca, agora eu vou responder aquela pergunta que vocês fizeram aí, ó, sobre a circulação dos peixes. Vai dando um print aqui que deixa eu ver o chat como é que tá, né? Olha só, ô Maria Clara, a relação entre lampreia e peixe, ela na verdade não é inquilinismo. Porque para ser inquilinismo, o peixe não pode tomar prejuízo. Inquilinismo é bom para um e para o outro é indiferente. Como a lampreia está indo lá e está chupando sangue, é parasitismo. Para a lampreia é bom e para o peixe que tem o seu sangue, né, perdido, é ruim. Nossa! Cara, a Ingrid mandou uma pergunta muito boa. Posso então dizer que alguns cordados são invertebrados? Sim. Cara, esse cara aqui, ô Ingrid, ele não tem coluna. Então ele é cordado porque ele tem notocorda, mas como ele não tem coluna, ele deveria ser considerado o quê? Um invertebrado. Por isso que não é legal ficar falando que cordado é a mesma coisa que vertebrado. Porque tem esse cara aqui que é a exceção, né? Cara, ô Chulé, o que é uma feiticeira, tá? Parece uma lampreia. Cara, só que ela tem uma boca mais virada para baixo, que ela fica rastejando ali no fundo, né, do mar. Cara, você tá na internet, digita aí no Google que vai aparecer, né? Lampreia e feiticeira, que aí vão aparecer as duas. Se você botar só feiticeira, talvez não apareça o peixe, né? Que, aliás, não é peixe. Muito bom, né? Cara, o Wellington mandou assim, ó, carandiru. Carandiru, a galera morre de medo, né? Mas carandiru, gente, não é isso aqui, tá? Carandiru é um tipo de peixe, que ele entra pela uretra e vai causando lesões na uretra peniana, né? Troço horroroso, né? Então, vou voltar para os slides aqui. Então, já falei dos gnastostomados. Essa galera aqui tem mandíbula e agora a alimentação deles é mais diversificada. E temos dois grupos, o peixe e os tetrápodas, que eu já vou falar daqui a pouco, tá? Gente, primeira coisa, né? Peixe. Tem algumas características dos peixes que vale a pena você lembrar. Eles têm arcos, né? As brânquias formam arcos. Quando você vai comprar um peixe, o pessoal geralmente levanta, né, uma estrutura que fica aqui e o pessoal olha as brânquias, que o pessoal chama vulgarmente de guelra. E você procura sempre comprar um peixe que as guelras estejam o quê? Vermelhinhas. Porque se tiver meio roxo, meio preto, né, com hematoma, provavelmente esse peixe já morreu, ó, já faz tempo. Então, a gente vai ver esses arcos aí. Existe uma cintura escapular, né, que vai dar estrutura para esse peixe. E esses peixes, gente, têm uma circulação simples, porque o coração deles só tem duas cavidades. Só tem um átrio e um ventrículo. Então não tem como ter mistura. Então se não tem mistura, é uma circulação que é completa e ela é uma circulação fechada. Aliás, todos os cordados que a gente está vendo hoje, a circulação é fechada. E eles vão ter aí as nadadeiras. E um outro ponto, gente. Qual é a respiração deles? Obviamente é branquial. E existe um conjunto, né, de células nervosas ao longo do peixe, chamado de linha lateral, que permite que esse peixe perceba vibrações na água. Então, por exemplo, se você é um peixe predador, sentiu vibração, tu vai lá. Vai que tem uma presa. Agora, se tu é a presa, sentiu a vibração, o que é que tu faz? Ó, vaza. Tem que sair de perto, né? Olha aí, ó, a Emily querendo fazer biologia. E aí a gente tem o primeiro grupo de peixes, né? Que peixe é esse aqui, gente? Alguém sabe? Isso aqui é uma arraia. Tem gente que gosta de chamar de raia. Então são os peixes cartilaginosos, provavelmente é o peixe mais antigo que existiu, tá? E alguns livros chamam eles de condrictes ou condreictes. Condro quer dizer cartilagem, tá? E esse peixe tem um esqueleto cartilaginoso e uma informação importante. Temos a raia e o outro exemplo qual é, gente? É o tubarão. E uma notícia agora, pô, fundamental. Não sei se tu sabia dessa. Vocês sabiam que o Brasil é o país que mais come tubarão no mundo? Rodrigo, estou perplexo. Cara, porque no Brasil a gente cria uma mentira para a gente poder comer tubarão. É que o tubarão brasileiro, né, o tubarão pequeno que a galera come, ninguém chama de tubarão. Sabe como que ele é chamado? Cação. Já ouviu falar desse peixe, cação? Quem aqui já comeu cação? Eu sei que a galera que é da Bahia, cadê você da Bahia?
Que terra linda, que terra maravilhosa. Eu sei que na Bahia, a muqueca baiana, e aí eu quero trazer a treta de novo, né? Capixabas e baianos brigando pela muqueca. Na Bahia é muito comum a muqueca ser de cação, que é um tipo de peixe cartilaginoso. Então podemos dizer que talvez o povo que mais come tubarão no mundo é o baiano. Olha aí. Quem sabia essa? Quem sabia? Quem sabia, né? Quem sabia? Olha aí, ó. O Osmar é da Bahia, né? Osmar, tu curte uma muqueca de cação? Pode? Ô Lua, tu perguntou assim, ó, os agnatos podem transmitir alguma doença para esse peixe? Não, só são, né? Ectoparasita, eles estão só tirando o sangue ali, que já é um problema, né? Cadê a galera da Bahia, né? Comi e não sabia, olha aí, ó. Cara, imagina o pessoal da Bahia comendo, muqueca de cação, de cação. Tubarão eu não como, né? Então, cação, gente, é o tubarão pequenininho que fica na costa, que a galera acaba comendo, né? Olha aí, ó, comeu no domingo, olha que maneiro, né? Cara, por isso que é bom dar aula no ProEnem, tem gente do Brasil todo, né, para ver esses detalhes. E agora vamos ver algumas características dos peixes que são cartilaginosos. Se você pegar, por exemplo, um peixe que é ósseo, não é tubarão nem arraia, tá? Ele tem uma estrutura aqui que protege a brânquia. E qual é o objetivo dessa estrutura? É abrir, fazer a água entrar pela boca e a água passa pela brânquia. Então a água entra pela boca, ele não engole a água entra pela boca e sai pela brânquia, que está vazada aqui, lembra? E essa estrutura que o peixe ósseo tem se chama opérculo, é esse nome aqui. Só que, gente, o tubarão não tem esse opérculo. Então como é que um peixe ósseo respira? Ele abre o seu opérculo, olha para mim aqui, ó, eu sou um peixe, tá? Ele abre o opérculo e faz isso, ó. Na hora que ele abre o opérculo, ele abre a boca, a água entra pela boca e sai por aqui. E ele fica fazendo esse movimento. Cara, e um peixe que é ósseo, ele fica paradinho só, de boa. Agora, o tubarão não tem isso. O que o tubarão tem? O tubarão e as arraias. Tem as fendas branquiais. E a fenda branquial não tem essa musculatura. Então como é que a brânquia de um tubarão é oxigenada? Gente, ele tem que ficar nadando, né? Tem que ficar nadando igual um otário lá o tempo todo. Que aí ele abre a boca, nada, a água entra pela boca e passa pelas brânquias. Aí ele consegue respirar. Se ele parar, não respira. Mas ele nunca para? Ele pode encontrar uma corrente de água submarina. Aí ele vai lá, abre a boca e a água passa por ali de boa. Então, gente, peixe cartilaginoso não tem opérculo, ele tem só as fendas. Outra parada. Um peixe que é ósseo, que não é esse daqui, ele tem uma bolsa de ar dentro dele, chamado de bexiga natatória. Então o peixe ósseo, quando ele quer subir na água, ele infla essa bexiga natatória que fica dentro dele, aí ele sobe. Quando ele quer descer, ele desinfla, desce. Então o peixe ósseo tem facilidade na hora de respirar com o opérculo e tem facilidade em subir e descer na água com a bexiga natatória. Porém, coitado do tubarão, não tem isso. Tubarão, quando ele quer subir, ele nada. Quando ele quer descer, ele nada. O que pode ajudá-lo é um pouco de óleo no fígado, porque o óleo ele tem uma densidade baixa. E aí ajuda na flutuabilidade. Outra parada. Peixes cartilaginosos fazem fecundação interna. O que é isso? O macho, ele introduz o seu órgão copulador, que a gente não chama de pênis, tá? Não é pênis, é chamado de clasper. Eu já vou mostrar uma imagem. E ele libera os gametas dentro da fêmea. Então é uma fecundação interna. E os peixes ósseos, que são o próximo grupo, não fazem isso. E uma outra parada muito maneira dos peixes cartilaginosos, eles acumulam ureia dentro deles. E esse processo de acumular ureia é chamado de uremia. Tudo bem, gente? Então aqui está uma arraia, que é um grande exemplo de peixe cartilaginoso. E aqui, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui é o clasper. É, entre aspas, o pênis de uma arraia ou de um tubarão. Ele introduz isso no aparelho reprodutor da fêmea, que inclusive, né, é uma cloaca, tá? Que é a mesma das aves e dos répteis. Então ele introduz isso aqui e libera os gametas lá dentro. E os peixes ósseos, gente? Esse peixe ósseo, ele tem o opérculo, que eu já falei para vocês. Ele tem a bexiga natatória, que faz ele subir e descer na água. E tem alguns peixes, especial, a chamada piramboia, que é um peixe muito típico do Pantanal. E a piramboia ela tem uma bexiga natatória bem desenvolvida. E ela acaba funcionando como se fosse um pulmão primitivo. Tanto que a piramboia consegue ficar algumas horas fora d'água. Imagina isso, gente. Um peixe que fica algumas horas fora d'água. Olha aí que bizarro.
E um peixe ósseo, o que ele faz também, gente? Ele faz fecundação externa. O peixinho macho lança os gametas na água, o peixinho fêmea lança os seus gametas na água e eles se encontram na água. E me dê exemplos de peixes ósseos. Cara, qualquer peixe que não seja tubarão e arraia. Então tu pode mandar badejo, namorado, tainha, xerelete, corvina, tucunaré, curimatã, tudo isso é peixe ósseo, tá? E olha que maneiro, gente. A bexiga natatória, que é essa bolsa aqui, ó, faz ele subir e descer. Lembrando que o peixe ósseo ele também é chamado de osteícte. Nossa, aqui o opérculo dele, olha que peixinho fofo, gente. O opérculo é essa estrutura aqui, ó, que quando ela abre, você consegue ver a branca aqui dentro, tá? E olha como é que é a respiração. Você vai ver que o tubarão, tadinho, olha a cara de mal do tubarão aqui, né? Ele permite que a água entre pela boca e a água saia pelas chamadas fendas branquiais, né? Agora, já o peixe que é ósseo, o que ele faz? Ele abre o opérculo dele e aí a água entra pela boca e passa por aqui. Então o peixe ósseo, gente, ele tem uma respiração muito mais cômoda, muito mais tranquila, tá? Vamos agora para o próximo grupo, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Olha aí, né? Cara, o Rafa mandou esse papo aí que é muito maneiro, olha só. Nos Lençóis Maranhenses, tem peixes que saem nadando de uma lagoa a outra. Sim, tem isso mesmo, né? Eles têm aqui as nadadeiras de baixo mais lombadas, mais musculosas. E eles têm a bexiga natatória bem desenvolvida. Por isso que ele consegue fazer isso, né? Ó, a Júlia mandou aqui perplexa. Ele não dorme? Gente, dormir é para os fracos, né? Surubim, uma delícia. A galera adora um peixinho, né? Então vamos lá. O que significa a palavra anfíbio, gente? Anfíbio quer dizer vida dupla. Biovida, anfi, duplo. E eles são animais que na fase adulta tem uma circulação dupla. E o que é uma circulação dupla, né? Ele vai ter dois átrios. O átrio esquerdo e o átrio direito. Então o sangue entra pelos dois átrios de maneira simultânea. Por isso que é dupla. E esse coração, ele tem dois átrios e tem um ventrículo. Por isso que a gente fala que eles são tricavitários. Tricavitários. Dois átrios e um ventrículo. E qual é o problema de ter um ventrículo só? O sangue que entra do lado direito, ele é venoso. O que entra do lado esquerdo é arterial. E quando ele vai para esse ventrículo, ele se mistura. E quando tem mistura, é chamada de circulação incompleta. Então as características são essas. Dupla, incompleta e é fechada. E o coração tem o quê, gente? 3 cavidades. E quando você pega um anfíbio, por que ele é um ser de vida dupla? Porque na fase de larva, ele vive na água. E na água ele respira através de brânquia, igual o peixe, tá? Só que tem algum momento que ele sofre metamorfose. Ou seja, o girino sofre metamorfose e vira sapo, perereca ou rã. E na fase adulta, ele vai para a vida terrestre. Então o nome anfíbio quer dizer que na larva é aquático, no adulto é terrestre. Só que se ele é terrestre, ele passa a respirar através de quê? Pulmão. Só que o pulmão dos anfíbios é o chamado pulmão saculiforme. É um pulmão que tem uma superfície de troca muito pequena, gente. E aí o que ele precisa fazer para não morrer? Precisa continuar fazendo respiração cutânea, que é pela pele. Então a respiração mais importante para o anfíbio é a respiração cutânea. É a mais importante. E para respirar pela pele tem algumas regras. A pele tem que ser fina, a pele não pode ter queratina e a pele tem que estar sempre úmida. Então se a pele não tem queratina e a pele é fina, esse cara pode ir, por exemplo, para o deserto? Não pode. Vai desidratar e vai morrer. Tanto que quando você pega um sapo, perereca ou rã, estão sempre perto da onde, gente? Do rio. Lembra da música? Sapo cururu, onde? Na beira da praia? Na beira do deserto? Não, o sapo cururu está na beira do quê? Do rio. Ele precisa estar sempre com a sua pele úmida. E você não encontra anfíbios na região de água salgada. Porque se a água é salgada, ela vai desidratar ele facilmente. Tanto que quando você joga sal num sapinho, gente, ele morre. E tudo isso porque a respiração deles é cutânea. Eles também são chamados de tetrápodes, porque eles têm 4 patas. Sabe o sapinho? 4 patas. E agora sobre a excreção, que a gente já estudou aqui no ProEnem. Cara, os anfíbios adultos excretam ureia, porque eles são terrestres. E quando ele é girino, tá na água, ele excreta amônia. E todos os anfíbios fazem o quê, gente? Fecundação externa. Já viu uma cena que o sapo macho, ele abraça a sapinha por trás e os dois jogam os gametas na água e eles se encontram? Isso é um exemplo de fecundação externa. E aí, ó, olha os exemplos. Sapo, rã, perereca, salamandra, que é um anfíbio que tem patas e cauda. E o legal, né, é que sapo e rã,
a larva é chamada de girino. Salamandra, a larva é chamada de axolote. E o axolote, gente, depois tu pesquisa no teu TikTok, cara, pega a palavra axolote com X. Digita no teu TikTok, vai aparecer um videozinho de um axolote, que, cara, é o que mais bomba no TikTok. Ele é meio roxo. E aí o nome desse axolote que o cara cria no aquário dele é chamado Stitch. Cara, ele é um fofo, né? Temos a cobra de chão, que é a cobra, né, chamada cobra cega. E aí olha os exemplos, gente. Aqui tá a cobra cega. Aqui nós temos, né, um sapinho, né, a perereca. E por que é perereca? Tá vendo aqui, ó, perereca? Porque na ponta dos dedos tem o quê, gente? Ventosas, tá? E aqui nós temos uma salamandra, que não é tão fofinha assim, né? Olha aí, ó. E na fase de larva, ele é o girininho. Tem cauda, ele tem coração com 2 cavidades igualzinho do peixe, tem respiração branquial. E algo que eu já mandei para vocês, né? O pulmão dos anfíbios é um pulmão muito pequeno. Não dá conta da demanda. Então ele precisa manter a sua respiração através de quê? Da pele. Nossa, que legal, hein? E agora, répteis. Gente, esse cara aqui, de verdade, conquistou a independência da água. E deixa eu fazer um paralelo aqui com vocês. Se a gente pegar anfíbio, o anfíbio na fase adulta ele é terrestre, mas ele tem uma extrema dependência de água ainda. Por que o anfíbio tem dependência de água? Primeiro, precisa manter a pele sempre o quê? Úmida. Segundo, faz fecundação externa, que é na água. Terceiro, o embrião do anfíbio, ele só se desenvolve na água, não tem casca. Agora, os répteis, de verdade, gente, eles conquistaram a independência de água. Anota isso, anota isso em algum lugar, né? Olha aí, né? Cara, anota isso aí, anota isso aí. Anota isso aí. Os répteis conquistaram a independência de água. Primeiro, fazem fecundação interna. Então, o jacaré, ele pega o teu pênis e coloca dentro da cloaca da fêmea. E ele ejacula lá dentro. A fecundação rola dentro da fêmea. Não precisa de água. Então tem a fecundação interna. A pele dos anfíbios, a pele dos répteis, ela é impermeabilizada. É uma pele que tem grossas e grossas camadas, sabe de quê? Queratina. Deixa grosso. Sabe o couro do jacaré, do crocodilo, da cobra? Altamente queratinizada. E se a pele é queratinizada, gente, ela não faz mais respiração cutânea. Não tem mais respiração cutânea. Pô, Rodrigo, então como é que ele compensa a respiração? Agora ele tem um pulmão que presta. É o pulmão parenquimatoso, é um pulmão bom. Então esse cara tem um pulmão bom e agora a pele não é mais para respirar, a pele é para proteger. E olha que maneiro, gente. Dá para ter réptil em água salgada? Dá para ter réptil em deserto? Dá, porque a pele é altamente queratinizada. E pasmem, além das tartarugas marinhas, não sei se você já ouviu, existem, cara, crocodilos de água salgada. Então, se você der um rolê na Austrália, que é um lugar muito bom, né, para você que tem horror de bicho, né, perigoso, né? Ah, os 10 animais mais perigosos. 8 moram na Austrália. E as praias do norte da Austrália costumam ter crocodilos de água salgada. E ele fica de boa, porque a pele dele é impermeabilizada. Outra parada que ajuda muito eles é o ácido úrico. Como o réptil excreta ácido úrico, cara, o ácido úrico ele tem uma economia extrema de água. Então, o que deu independência de água para os répteis? Fecundação interna, pele queratinizada, que fica impermeabilizada, presença de ácido úrico e eu vou mandar mais uma. Cara, os répteis, eles têm um ovo adaptado ao ambiente terrestre. Sabe aquela história? A tartaruguinha, macho e fêmea, ó, fizeram amor, né? Fecundação interna. Só que onde que a tartaruguinha vai botar os ovos? Mesmo que seja uma tartaruguinha do mar. Ela vai colocar na areia da praia. Ou seja, é um ovo terrestre. E esse ovo terrestre, gente, tem uma casca. Esse ovo terrestre tem aquela bolsa, né? O amnion, que vai manter o embrião hidratado. Ou seja, é uma coisa linda, né? Coisa linda, 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 né? Coisa maravilhosa, tá? E como é que é o coração? O coração dos répteis depende. Tem réptil que tem um coração com 3 cavidades, que são chamados répteis não crocodilianos. Então, se você pegar cobra, lagarto, tartaruga, são corações com 3 cavidades. Agora, se você pegar répteis crocodilianos, aí entra quem? Jacaré, crocodilo, aligatores. Esses caras têm 4 cavidades. Mas não importa se ele tem 3 ou se ele tem 4. A circulação sempre vai ser fechada, porque todo vertebrado é fechado. É dupla, porque lembra que o cara que tem 3,
Ele tem 2 átrios. Aí entra aqui e entra aqui. É dupla. E o cara que tem 4 também tem 2 átrios. E todas elas são incompletas, porque sempre vai ter mistura nesse coração, tá? E aí, ó, olha que exemplos lindos, né? Algumas aberrações aqui, ó. Uma tartaruguinha tadinha, né? Que tem 2 cabeças, uma cobra aqui bifurcada, cara. E um belo crocodilo, né? Chega a dar até, né? Né? Cara, o Everton Bruno mandou, os répteis têm um ovo amniótico. Sim, essa bolsa o âmino que mantém ele hidratado, né? É uma grande evolução, porque não precisa estar na água, né? Aurenil, e por que vai para lugar seco? Aurenil, você está perguntando do quê? E aí, ó, olha aí o pulmão, né, de uma tartaruguinha, né? Olha que legal, né? É um pulmão que tem mais dobras do que o do anfíbio, então aguenta as demandas respiratórias. E para a gente poder fechar, a gente está caminhando agora para o final, vamos falar de aves. Gente, uma parada que é muito importante é saber as adaptações das aves para os voos. Então, ó, pena ajuda a voar, osso pneumático, o que é isso? O nosso osso ele tem gordura dentro. Essa gordura é chamada de medula óssea amarela. Só que as aves, os ossos delas são cheios de quê? De ar. Osso cheio de ar é osso pneumático. Então isso ajuda a reduzir a densidade, ó, e ajuda no voo, fica mais leve. Não tem bexiga, porque bexiga acumula urina. Então a urina vai fazer ele pesar. Então se uma ave está voando e ela está produzindo urina, ela não estoca, ela sai, ó, soltando. E ai de quem estiver lá embaixo. E os pulmões das aves têm bolsas chamadas de sacos aéreos, que vão ajudar também, né, uma bolsa de ar a reduzir essa densidade. Circulação das aves, ela é completa, não tem mais mistura, tem 4 cavidades, é igualzinho o nosso, é fechada e é dupla. As aves excretam ácido úrico, fazem fecundação interna, isso a gente já viu. Agora, gente, as aves têm uma glândula chamada de glândula uropigiana, que é uma cera, que é para revestir a pena e manter ela impermeabilizada, evitar que a pena fique molhada, porque se molhar vai pesar, né? A pele acaba ficando impermeabilizada por essa substância e a gente pode dividir, né, as aves em 2 grupos, né? Existem as aves chamadas de carinatas, que é a ave que voa. E a ave que voa, gente, ela tem esse peitoral, né, bem desenvolvido. E esse osso aqui, ó, que o peitoral se prende, se chama externo. E externo se escreve com S, tá? Não é com X, não. Externo com X é quando quer dizer que é lá de fora. O osso é com S. E esse externo, gente, ele é pontudo, ele é um externo em quilha. E aí esse peitoral se prende nesse externo, tá? E aí, ó, ajuda a voar. Só que tem outras aves chamadas de ratitas, são as aves corredoras. Então quando você pensa num condor, quando você pensa, por exemplo, num gavião, num falcão, são aves voadoras, são aves carinatas. Agora, quando tu pensa numa galinha, quando tu pensa, por exemplo, né, numa ema, avestruz, são aves ratitas, são aves corredoras. E aí o externo delas é um externo achatado, não é um externo pontudo, porque pontudo só faz sentido se você voa, porque aí precisa desse peitoral bem desenvolvido, né? Gente, olha aí, ó, uma arara, uma ave carinata, e aqui nós temos um avestruz, olha aí, ó, que é uma ave corredora. Olha que lindo, gente, olha que legal, né? Caso o prof não veja sua pergunta, já passou e eu não vi, né? Vambora. Gente, algumas características também que podem aparecer na prova. Como é que é o sistema digestório das aves? As aves, elas não têm dentes. Não tem. Então a galinha vai botar lá o grão para dentro, né? E as aves que comem grãos, elas vão engolindo os grãos e esses grãos vão para uma bolsa dentro do esôfago chamado de papo. Já viu aquele negócio de grão em grão a galinha enche o papo? O papo vai armazenando os grãos que são duros e o papo vai, ó, amolecendo esses grãos, vai deixando ele mole. Aí depois ele vai para o primeiro estômago, que é o estômago químico, chamado de proventrículo, aqui que vai ter a liberação dos ácidos, do ácido clorídrico, do suco gástrico de maneira geral. Só que depois desse estômago vai ter a moela, que é o estômago mecânico. E o que a moela faz? Ela tritura o alimento. É como se fossem os nossos dentes. Então, como a galinha não tem dente, a galinha tem o quê? Moela. O sistema respiratório das aves. Cara, tem os sacos aéreos aqui, ó, tá vendo? Que reduzem a densidade, pô, extremamente eficiente. E pra gente poder fechar, gente, chegamos no nosso grupo, mamífero. E mamífero é aquele que mama. Toma cuidado. A gente mama e tem pelo. Então tem que ter glândula mamária e tem que ter pelo. Nós temos diafragma, mas placenta nem todos os mamíferos têm. Tu lembra do Perry, o ornitorrinco? Ele é mamífero porque tem glândula mamária, mas ele tem bico de pato, pé de pato, bota ovo igual pato. Então ele não tem placenta. Ele é um mamífero ovíparo. Então existe essa galera, tá?
Temos queratina, pulmão alveolar e a nossa excreta, qual é, gente? É a ureia. E aí as subclasses, né? Nós temos os prototérios. O exemplo mais famoso, né, de prototério é o ornitorrinco. Olha aqui, ó. Cara, o bico de pato que esse bicho tem. Quem viu Perry sabe disso, né? Quem viu Phineas e Ferb. Temos o metatério, que aí seriam os cangurus, os gambás, os koalas, que tem aquela bolsinha. E tem os eutérios, que tem uma placenta que aguenta uma gravidez inteira, né? Olha aí que maravilha, gente. Então, fechamos, graças a Deus, na hora, né? Então, pessoal, um grande beijo e semana que vem, Raio X Enem. Vem que tem! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.